Olá, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Suzana. Eu sou professora de Sociologia do Pré-Universitário Popular Alternativa. Estou aqui hoje para gravar mais uma aula sobre temas e conceitos das ciências sociais que são trabalhados no ensino médio. Para a aula de hoje, nós vamos ver os conceitos, né, de Estado e governo. Eu escolhi, assim, imagens e memes da internet, considerando o nosso contexto de Halloween. Então, espero que todos tenham uma ótima aula e que possam aproveitar ao máximo o conteúdo exposto. Vamos começar abordando a teoria dos contratualistas. Nós já falamos um pouquinho sobre eles na aula anterior, mas hoje vamos ver um pouquinho mais aprofundado cada um deles. Por que que eles têm esse nome? Porque eles são conhecidos como os contratualistas. Porque eles partem da ideia, né, de que deve haver um acordo entre o ser humano e o Estado que garanta a sua sobrevivência. Esse acordo era conhecido como contrato social. Eles acreditavam, eles alegavam que antes da aceitação ou da submissão a esse acordo, os indivíduos viviam no estado de natureza onde haviam constantes conflitos e conflitos muito violentos. Então, eles afirmavam que em algum momento os indivíduos eles deveriam aceitar esse contrato, né, ou se submeter a esse contrato, abrindo mão da sua liberdade, abdicando, né, de ser livre e agir como quisesse, em troca de obedecer regras e leis que assegurassem a sobrevivência deles e também a segurança das suas propriedades privadas. Então, antes de nós aprofundar um pouquinho mais cada um dos contratualistas, eu preciso também relembrar vocês sobre a nossa aula passada, onde nós vimos o nosso querido Nicolau Maquiavel. Para quem não assistiu ainda, a aula está disponível na plataforma, tanto a gravação da aula quanto os slides em PDF, para quem quiser revisar o conteúdo lá, fica disponível para vocês. Então, vocês vão ver lá. Então, Nicolau Maquiavel, ele foi um historiador, um filósofo da época do Renascimento, mas até hoje ele é considerado o fundador do pensamento moderno, da ciência política moderna, né? Ele fez essa separação entre ética e política que nós conhecemos tão bem até hoje, né? Então, ele tinha, em sua obra O Príncipe, ele descreveu o Estado como ele era, não como ele deveria ser. Ele tinha, assim, essa concepção de que os seres humanos, eles são dotados de sentimentos ruins, como ganância, egoísmo, ingratidão, e que a sociedade vivia numa constante contradição entre os que querem dominar e os que não querem ser dominados. Um pouco que nos remete àquela ideia do Marx também, de relação conflituosa entre burguesia e proletariado, né, os que têm modos de produção, os donos do modo de produção, e os donos da força produtiva. O Maquiavel já via isso na sociedade lá na época dele também, essa relação conflituosa entre os que querem dominar e os que não querem ser dominados. Então, ele alegava na sua obra O Príncipe, que era a principal, assim, a fundamental dele da ciência política, né? Ele deixou enfatizado o quê? Que um líder político, um bom líder político, ele deveria ser estadista, estrategista, populista. Então, ele deixou tipo um manual de manutenção para os governantes de como eles deveriam sobreviver, né, no poder. Então, essa é a importância do nosso querido Maquiavel para a teoria política, né? Agora nós vamos ver um pouquinho, como eu disse, mais aprofundado cada um dos três contratualistas ali que a gente vai ver na aula de hoje, que é o Hobbes, o Locke e o Rousseau. O Hobbes é esse carinha que disse que o homem é o lobo do próprio homem, né? Por que que o Hobbes disse isso, né? Porque na concepção do Hobbes, naquele estado de natureza em que os seres humanos viviam, né? Antes da aceitação, da submissão do contrato social, naquele estado de natureza, o homem era livre, né? Totalmente livre, segundo Hobbes. Só que essa liberdade implicava no caos. Como eu disse, eles viviam em constantes conflitos violentos, né? Essa liberdade, ela resultava em violência. E então o homem vivia em constante medo, assim, de morrer, né? De ser morto por outro. Eles viviam numa constante situação de guerra de todos contra todos.
né? Então, em algum momento, o Hobbes diz que houve a submissão a esse contrato em troca de se tentar manter a paz, tá? Então, não foi uma aceitação muito na boa. Eles foram submissos, eles se submeteram, abriram mão da liberdade, como a gente falou, né? Em troca de se manterem vivos. O Hobbes também vai ter a principal obra dele, que é o Leviatã, a sua contribuição para a ciência política, vamos dizer assim, ele descreve no Leviatã o Estado como ele deveria ser para dar essa segurança, né? Cumprir esse contrato social. Para o Hobbes, o Leviatã, ele seria a representatividade daquele monstro marítimo que tem descrito na Bíblia, que é um monstro imenso, gigantesco, que protege os peixes menores no oceano. Então, o Estado, segundo Hobbes, teria essa mesma concepção. Ele deveria ser gigantesco, imenso e proteger os seus cidadãos. Só que, na visão do Hobbes, para isso acontecer, o Estado deveria ser totalmente ter poder ilimitado e totalmente totalitário. Tá? Então, isso tem muito a ver, assim, né? Aquela visão mais violenta do Estado, né? O Hobbes tinha essa visão que o Estado deveria impor a ordem através do uso da violência, né? Poderia impor, né? Não que deveria, mas poderia impor. Já o John Locke, ele tinha essa visão contrária ao Hobbes, né? O Locke, ele alegava que no estado de natureza não havia um estado de guerra, que os indivíduos viviam em igualdade total e relativa paz. Ele alegava que os humanos, eles eram naturalmente egoístas e que as disputas violentas se davam por causa de disputas de propriedade privada, por interesses, né? Então, ele dizia que deveria haver o poder mediador do Estado para garantir a igualdade de propriedade privada entre os indivíduos. Então, essa aceitação ao contrato social não seria que nem o Hobbes disse lá, por submissão, e sim por consentimento. Em algum momento, os indivíduos consentiriam ao Estado intervir, mediar, né, esses conflitos por propriedade privada que ocorreriam no estado de natureza. Então, o Locke ele tinha como as palavras-chave dele, né, vida, liberdade e prosperidade, tanto que ele ficou conhecido como o pai do liberalismo, né? Ele alegava que era essa violação da propriedade privada que gerava o caos. Então, por causa disso, o Estado deveria mediar, né, esses conflitos. Então, o John Locke, ele tem, assim, uma concepção bem diferente do Hobbes, né? Esse contrato, ele deixa de ser visto apenas por submissão a um governo totalmente totalitário, com poder ilimitado, e passava a ser um consentimento, uma relação consensual entre os indivíduos e o Estado, né? Onde o Estado se tornasse, tentasse se tornar tirano, caberia ao povo ter o direito de se rebelar, né? É uma visão bem diferente da do Locke. Já o Jean-Jacques Rousseau, ele tem uma visão mais diferente ainda dos outros dois. Ele alega que o homem nasce bom, que é a sociedade que o corrompe. Por quê? Porque ele considerava que lá no estado de natureza, o homem, ele nascia livre, mas acorrentado pelo coração, pela ganância, pelos interesses pessoais. Então, o homem lá no estado de natureza, ele podia viver em igualdade com os outros homens, como os outros animais da natureza. Mas, a partir do momento em que ele adquiria propriedade privada, que ele adquiria terra, que ele adquiria bens para ele, isso começava a gerar conflitos, começaria a gerar o caos, por causa de interesses. Então, Rousseau alega que deveria haver o Estado intermediando e garantindo que continuasse prevalecendo a igualdade entre todos, né? Porque como vai manter liberdade e igualdade ao mesmo tempo? E isso, segundo Rousseau, era a questão que o Estado tinha que mediar, né? Esses conflitos por interesses de propriedade privada deveriam ser uma ferramenta de serviço ao cidadão, né? O Estado deveria servir ao cidadão, na concepção de Rousseau. Então, revendo lá, né?
E nós temos aqui um breve resumo, né, do que seria essa conceituação de Estado, né, começando lá desde o Estado antigo até o Estado contemporâneo. O Estado antigo seria tipo os países lá da polis, da Mesopotâmia, lá no início, né, que eram mais teocráticos, politeístas, eles tinham as classes mais bem definidas, viviam em constante conflito, eles buscavam mais a conquista e a expansão territorial, né, eles tinham uma natureza de poder mais unitário, né. Então, depois, com o tempo, lá com o desenvolvimento do capitalismo, o mercantilismo, lá no século XV, que começou a surgir o Estado moderno, né? Que tinha o poder mais centralizado, começou a surgir as monarquias nacionais, as burocracias, as leis, né? A gente via isso surgindo muito lá na França, na Inglaterra dessa época, né? E o Estado contemporâneo, que é o que a gente conhece atualmente, né, que temos na maioria dos países hoje em dia, que é o a representativa, da democracia representativa, né? Então, advinho do mundo mais globalizado e dessa relação mais flexível entre Estado e privado, né? O Estado até contemporâneo ele é conhecido um pouco mais como o Estado centralizador, né? Porque na verdade ele tem essa necessidade de centralizar, né, de regulamentar a sociedade. Então é o Estado como a gente conhece hoje em dia, né? Que começou a se desenvolver lá pelo século XVI. Acredito que sobre o Estado nós encerramos aqui. Agora nós começamos a dar uma analisada sobre governo. Vamos falar agora sobre o governo. O que é o governo? É a autoridade que administra o Estado. Só que antes de ver mais sobre o governo, nós temos que relembrar um pouquinho sobre as formas de governo, que são elas que explicam como é a relação entre os governantes e os governados. Então, eu vou remeter vocês, para quem não viu ainda, não teve a oportunidade de ver a nossa aula lá sobre formas de governo, eu vou voltar um pouquinho lá para relembrar com vocês o que nós vimos sobre as formas de governo, né? Nós vimos que dependendo do autor, né, existe diversas formas de governo. As formas mais conhecidas são as que foram definidas através de Aristóteles, né? As três formas legítimas para ele seriam a monarquia, a aristocracia e a democracia. Mas essas três formas que seriam legítimas, elas também poderiam vir a derivar três formas ilegítimas, que seriam da monarquia, seria a tirania, onde o governo de um só em benefício próprio ou de uma minoria, né? A aristocracia poderia se tornar oligarquia, através do governo da minoria em benefício próprio, e a democracia, que em vez de governo da maioria em benefício de todos, poderia vir a se tornar demagogia pelo governo da maioria manipulada pelos demagogos. Então, segundo Aristóteles, né, as três formas legítimas de governo seriam monarquia, aristocracia e democracia. Já segundo Maquiavel, nosso querido Maquiavel, ele só reconhecia duas formas de governo, que seria a república e o principiado, né? Tanto que ele defende lá o principiado a todo custo. Já Montesquieu, ele também percebe três formas de governo, mas república, monarquia e despotismo. Então, nós vimos lá a classificação de Maquiavel, de Montesquieu. Esses slides estão disponíveis para vocês também lá na plataforma, junto com a aula gravada sobre as formas de governo. Quem quiser dar uma retocada lá, fique à vontade, tá, pessoal? Agora eu só quis voltar aqui um pouquinho para que vocês se lembrassem que a gente já passou por isso. Agora, então, vamos voltar lá no nosso slidezinho querido do Halloween, sobre governo, porque a gente ainda tem que abordar agora os três poderes, né? Por que que a gente vai abordar os três poderes? Porque nós temos aqui no Brasil uma república representativa, né? E que nós fazemos uso dos três poderes, né? Eles têm quais as funções? Fiscalizar, intervir e gerar regras para definir os limites do poder. Essas são as funções dos três poderes. Agora a gente vai ver eles um pouquinho melhor aqui. O que seria o poder executivo?
aqui no nosso país, nosso querido Brasil, que é a função do Poder Executivo. Ele tem a responsabilidade de administrar e de prestar serviços e executar as políticas públicas. Quem é o executivo mesmo aqui no nosso país? É o nosso presidente, o nosso prefeito de cada município, né? Esse é o poder executivo, né? E nós temos também o poder legislativo. O poder legislativo remete às câmaras de deputados, câmaras de vereadores, câmaras de senadores, porque são eles que criam as leis e fiscalizam o executivo. É eles que vão cuidar para ver se o presidente, se o prefeito está fazendo o papel deles direitinho, né? E também eles vão julgar em condições específicas, naqueles casos de impeachment, como a gente vê vários processos aí que ocorrem no nosso âmbito político, né? E temos também o poder judiciário, que é aquele que responde pela aplicação das leis em si, né? Assim como ele deve ser o responsável por solucionar os conflitos de qualquer natureza que exista entre cidadãos e Estado, né? Então, esses são os três poderes, né? Então, seria isso, pessoal. Não sei se ficou alguma dúvida, mas se ficou, por favor, coloquem lá no fórum, procurem pelo grupo do WhatsApp, me mandem mensagem no privado, como vocês acharem melhor. Estou a toda disposição para sanar qualquer dúvida, receber críticas, sugestões para as próximas aulas. Então, uma ótima semana para todos, bons estudos. Obrigada.